Bem, vamos começar com legislação. A gente vai ver primeiro legislação, tá bom? Vai ver legislação. Depois a gente vai ver atualidades. Aí depois informática. Enquanto eu estiver vendo informática, os colegas do fundamental, já que não cai informática, continuam fazendo as questões de matemática, que eu acho que ainda não deu para terminar. Tá legal? Não deu para terminar as questões de matemática de vocês, enquanto eu corrijo com o pessoal. E depois que eu acabar informática, a gente começa a corrigir matemática, aí os colegas do nível superior, se quiserem se retirar, fiquem à vontade, tá bom? Tá bom? Fiquem à vontade, tá? Bem, então é assim. Vamos começar com legislação, então. Essa parte de legislação, eu trouxe, como a gente combinou, as questões todas dos 4 livros. E eu penso que a prova, ela vem muito por aí, né? Aquilo que a gente já veio conversando, pelo amor de Deus, eu estou careca de falar, né? São 4 livros, a legislação é uma só, que é dividida em 4 partes, que ele chama de livros. São 4 livros, não é isso? Aonde cada livro tem um assunto específico. O primeiro é o RJU, o segundo é o PCCR do servidor, o terceiro é o PCCR do magistério e o quarto é da Previdência, tá certo? Então, eu fiz as questões, eu não sei se vocês perceberam aí, daquilo que eu penso que vem ser a prova de vocês, tá? Então, qualquer livro, tá certo? Tá? Bem, as primeiras questões, eu acho que as 3 ou 4 primeiras questões, são questões de prova de concurso anteriores, realizado pela CETAP, para outros municípios de Belém, do Pará, tá? Para outros municípios do Pará, tá? Até como é que se diz? A forma de perguntar, tá? Eu tirei deles, tá? Então o enunciado, lembrei, o enunciado, tá? A forma que está enunciado é a forma que a CETAP usa, tá bom? Então acho que as 4 primeiras questões eu me inspirei aonde? Nas provas anteriores da CETAP, realizado para outros municípios do estado do Pará. O que eles perguntaram, professor? Essa que é a ideia, entendeu? O que eles perguntaram com provas realizadas em outros municípios. Então, essa é a primeira questão aí, por exemplo. Então, nessa primeira questão aí, por exemplo, ele fala do regime estatutário, né? Então, você percebe que quando ele fala do regime estatutário, ele está falando do livro 1, do RJU, né? Do RJU. Eu é que coloquei aí o livro 1. Na verdade, ele não precisa falar isso, tem que saber, né? Tá certo? E aí ele quer saber a quem se aplica, né? A quem se aplica o RJU? A quem se aplica o RJU? O que vocês marcaram aí? Então, existem 2 regimes, o seletista e o estatutário, né? Então, quem trabalha no município de Castanhal é estatutário, é regido por um estatuto. Que estatuto é esse? É o tal do RJU, tá? É o tal do RJU. E aí ele quer saber a quem se aplica esse RJU. O que vocês marcaram aí? Bem, o detalhe é o seguinte, olha só. Existem, na administração direta, ela é dividida da seguinte forma. A administração pública ela é dividida da seguinte forma: a administração direta e a administração indireta. Então, quando a gente fala de administração direta, a gente fala de União, Estado, Distrito, Município, né? Eu digo sempre, toda vez que falar de administração direta, tu vai pensar no prefeito, no governador, no presidente da República, tá legal? Administração direta. Só que o Estado, vamos pensar no Estado do Pará. Aqui, ó, Estado, tá bem? Vamos pensar no Estado do Pará. Então o Estado do Pará é muito grande, né? O Jadezinho não consegue administrar tudo, é muita coisa. Aí o que eles fazem? Eles criam a administração indireta. Então essa administração indireta vai ajudar a administração direta a quê? A administração do Estado, da União ou do município, né? Aí, esse pessoal da administração direta, eles criam os entes da administração indireta. Autarquia, Detran,
O Detran é uma autarquia do estado do Pará. Todo mundo sabe para que serve o Detran, né? Fundação Hemopa. O Hemopa é uma fundação do estado do Pará. Todo mundo sabe para que serve Hemopa, né? Sociedade de Economia Mista, Bampará. Bampará. Então, Bampará, ele faz parte da administração direta do estado do Pará, uma sociedade de economia mista. Deu para entender, gente? Então, isso aí, tá? É assim que se divide a administração pública. Tá certo? É assim que se divide a administração pública. Esta lei, ela diz o seguinte, artigo 2º da lei, parágrafo único. Aplica-se o disposto nessa lei aos servidores públicos do município de Castanhal. E os atos de competência desses poderes serão exercidos pelo prefeito e pela Câmara, tá? Servidores, a todos os servidores do município de Castanhal. Bem, o município de Castanhal, administração direta, todo mundo que trabalha em administração direta. No município de Castanhal tem autarquia, sim ou não? Sim. Fala uma autarquia aí. A Previdência. Eu falei muito isso aqui. A Previdência. Castanhal Prev é uma autarquia do município de Castanhal. E todo mundo que trabalha no Castanhal Prev é regido pelo RJU? Sim, é regido pelo RJU. O município de Castanhal, ele também tem fundação. Tem fundação. Então, preste atenção. Todo mundo que trabalha na administração direta do município, na autarquia e na fundação, eles são regidos pelo RJU. Pelo RJU. Tá? Então, a resposta é letra? Letra B de bola. Tá? Os servidores públicos da administração direta, autarquia e fundações públicas do município. B de bola. Eles são regidos pelo RJU. Tá bom? Letra B de bola. Ok? Certo. Questão de prova da CETAP. Ok? Questão de prova da CETAP. Entendeu? É assim que eles perguntam. Bem, a segunda também é inspirada na CETAP. De acordo com o regime jurídico único dos servidores do município de Castanhal, a exoneração de ofício dar-se-á, exceto... Bem, o que é a exoneração? A exoneração é quando o servidor, ele sai, né? Ele deixa de fazer parte da administração do município, né? Ele sai. Existem duas formas, né? Ou duas formas. Ou ele é demitido ou ele é exonerado. Tá certo? A demissão, essa lei vai falar lá embaixo. Então ele elenca as formas de demissão. A exoneração, ele diz o seguinte, olha, cargo em comissão, precisa fazer concurso público? Sim ou não? Hein? Não. Cargo em comissão pode ser quem? Qualquer pessoa. Não é isso? Cargo em comissão pode ser qualquer pessoa. Precisa de quê? De QI. O que é QI? Inteligência? Não, filha, é quem indica. QI é quem indica. Tá bom? Tá? Tá certo? E aí, cargo em comissão. Esse cargo em comissão, tá? Quando ele sai da administração pública, ele vai ser demitido ou exonerado? Toque na lei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No fim é a mesma coisa. Como assim? Filho, demissão tem um caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo. E a exoneração e a demissão, eles estão elencados na lei. É isso que ele quer. Tá? Isso está escrito na lei. Então a lei define quando é caso de demissão e quando é caso de exoneração. Está definido na lei. Então ele quer saber aqui exatamente isso. Deu para entender? Exatamente isso aqui, ó. De ofício. O que é de ofício? O que significa a palavra de ofício? Hein? Deixa eu ver se está legal aqui, se está tudo certo.
O termo... Deixa eu voltar aqui. O termo de ofício significa a critério da administração. Tá bem? A palavra, o termo de ofício, significa que foi a própria administração. Tá certo? Tá? O povo foi mexer, né? Então existem duas formas de você ser exonerado. Eu sou servidor, tenho estabilidade. Eu posso pedir para sair, sim ou não? Sim. Eu vou pedir uma demissão ou exoneração? Exoneração. Por quê? A demissão tem caráter punitivo. Não é isso? Acho que fui mexer aqui. Uma outra coisa importante é função gratificada. Tá? Função gratificada é só para quem? Para servidor efetivo. A função gratificada existe a dispensa e a destituição. Cuidado, tá? Função gratificada é dispensa ou destituição. Não é demissão nem exoneração. Presta atenção. Função gratificada é dispensa ou destituição. Tá certo? Tá? Qual é a diferença? A diferença é que a dispensa é quando ele pede. Tá? Quando ele pede uma dispensa. E ele é destituído quando ele é mandado embora por quem? Pela administração. Ok? Tá legal? Então, função gratificada ou é dispensa ou é destituição. Dispensa quando ele pede e destituição quando a administração manda ele sair. Deu para entender isso? Tá? Então aí é letra B de bola, né? A segunda B de bola, ok? Na terceira questão, nós temos o seguinte. Formas de provimento. Formas de provimento. O que é o provimento? O provimento é o preenchimento do cargo público. Isso aqui é uma questão clássica. O que é a questão clássica? É aquela que sempre cai em prova. Tá certo? Essa aqui é uma questão clássica. Né? Então, quais são as formas de provimento? Então, aqui na verdade, como é que isso cai em prova? De duas formas. Eles perguntam, marque qual das alternativas abaixo é uma forma de provimento. Ou eles dão uma dessas características aqui no enunciado e perguntam para ti. Aí tu vai ter que encaixar. Você vai ter que encaixar o enunciado com uma das opções. Então, aqui ele está falando o seguinte, é o servidor, né, ativo, aposentado, quando e subsistentes motivos da aposentadoria. Como é que se chama isso? Bem, então aqui, ó, formas de provimento. Essas são as formas de provimento, tá certo? Nomeação, acesso. Acesso é a mesma coisa que promoção. Transferência, reintegração, aproveitamento, reversão e readaptação. Tá certo? Essas são as formas de provimento. Tá? Essas são as formas de provimento. Então veja. A nomeação é quando sai teu nome no diário oficial. Tá? Você foi nomeado. Já é servidor? Sim ou não? Não. Você passa a ser servidor quando? Toma posse. Quando toma posse. Acesso é a mesma coisa que promoção. É a progressão funcional que assegura o maior vencimento base. Isso aqui está relacionado com o quê? Com o PCCR. Quando é que tu passas a ter o maior vencimento? Quando existe o acesso, a promoção. Tá certo? Que é o PCCR. Você avança na carreira, você passa a ganhar mais. Como é que se chama isso? Promoção. Transferência, quando você passa de um cargo, né, ou de outro órgão, né? Quando você passa de um cargo para outro cargo, a gente já conversou sobre isso, aqui é inconstitucional, não existe na prática, mas está na lei, transferência. Reintegração, retorno do servidor por decisão administrativa, definitiva ou sentença judicial. Então isso aqui é quando você é afastado, tá certo? Tá respondendo o processo administrativo e afastado, e quando você volta, não deu em nada, você foi absolvido. Como é que se chama essa volta? Reintegração, você é reintegrado.
Aproveitamento é o reingresso do servidor e disponibilidade, né? Então, eu sou porteiro, sempre o mesmo exemplo para te decorar. Eu sou porteiro e o meu cargo foi extinto. O que acontece comigo? Eu fico em disponibilidade. Tá certo? Vou para a Praça do Cristo da Milha aos Pombos. Estou em disponibilidade. Ganhando? Sim, filho, ganhando porque não fui eu que acabei com o meu cargo. Tá certo? Quando acharem o lugar para mim, me chamam. Como é que se chama essa volta? Aproveitamento. Tá bom? Então o servidor estava em disponibilidade, dando milho aos pombos, na Praça do Cristo, e acharam o lugar para ele e ligam para ele, olha, volta que achamos um lugar para ti. Como é que se chama essa volta? Aproveitamento. Tá bom? Reversão, é o retorno, olha, isso aqui, ó, retorno à atividade do servidor aposentado. Então esse servidor aqui, ele usou meios ilícitos para se aposentar. Ok? Tá? Descobriram. E bonitinho, volta. Como é que chama a volta do bonitinho? Reversão. Tá legal? E readaptação, servidor que tenha sofrido uma limitação física ou psicológica. Eu sou professor, sofri um acidente, não posso mais dar aula. Não posso mais exercer regência de classe. E aí eu vou ser readaptado na biblioteca da escola. Deu para entender? Essas são as formas de provimento. Isso sempre cai em prova de concurso. Como é que cai? De duas maneiras. Uma, eles vão perguntar para ti, marque qual das alternativas abaixo é uma forma de provimento. Marque. Aí, outra forma que eles colocam isso, que é essa questão. Eles vão colocar aqui a denominação, olha aqui. E aí tu vai ter que fazer, vai ter que usar o quê? A correspondência. Deu para entender? Isso sempre cai, gente. Sempre cai em prova. Essas duas formas. Tem uma dúvida aí. Se a gente fizesse uma pegadinha, o servidor estável, a única exceção é o acesso? O servidor estável, essas siglas que estão aí. Ah, o acesso à promoção? Seria servidor estável? Não. Nesse contexto. Servidor estável? O que é que vocês acham, gente? Pergunta do colega. O acesso à promoção é quando ele avança. A história do PCCR, na tabelinha. Para ele avançar na tabelinha, ele tem que ser estável? Sim ou não? Sim. Esses são meus alunos. Sim. Por quê? O que é um servidor estável? É aquele que foi aprovado no estágio probatório. Só avança depois dos 3 anos. Sim. Só avança depois dos 3 anos. Tá? Aquela história, acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janela? Não pode, só pode avançar depois de 3 anos, depois que tu ganhas estabilidade, né? Isso, comprar muito pão para a diretora, puxar o saco do chefe, só depois de 3 anos, que é quando tu ganha estabilidade. Então a promoção é só para servidor estável. Isso tá onde? No PCCR. No PCCR. Tá legal? Tá? Beleza? Então qual é a resposta aqui? Letra? Não sei. Letra? D de dado, é? Letra D de dado. Beleza? Deu para entender aí, gente? Então vai ser mais ou menos assim a prova dos caras, entendeu? Vai ser mais ou menos assim a prova dos caras. Vamos lá. Quarta questão. Fala do quê? Em conformidade, né? Com a lei... isso aqui eu falei ainda agora, né? A sua desnecessidade. O que acontece com o servidor estável? Dá milho aos pombos. Tem aqui? Não. Não tem. Cadê? Letra? Letra C de casa, né? Tá certo? Olha aí, ó. Artigo 86. Artigo 86, ó. Beleza? Ficou legal assim, né? Não ficou legal assim? Aí vocês vão ganhar isso. Não precisa anotar essa porra, não. Vou mandar pra vocês isso, tá legal? Beleza? Ah, sim, sim. Letra C, né? Hoje vai ser por amor. Sempre é por amor, sempre, sempre, né? Porque para pra pensar, eu sou uma prostituta, né? Para pra pensar, vocês estão pagando, né? Eu estou aqui porque eu gosto, por amor, eu adoro fazer isso, estou por amor, né? Estou fazendo por amor, fazendo amor, tá? Tentando proporcionar o prazer para ti, que eu sei que isso não é fácil, tá? É uma prostituta, né? Eu sou uma prostituta, tá bom?
Não, vocês não são meninos, né? Vocês sabem que tudo na vida tem um preço, né? Vocês sabem disso, né? O fato de vocês estarem me aturando aqui domingo de manhã já é um preço, né? Já é um sacrifício, não é isso? Tá? Tudo na vida tem um preço. Vamos lá. Gratificações. Que mais que eu trouxe aí? Isso aqui foi uma reportagem da ministra Marina Silva no dia do meio ambiente, né? Então vocês sabem que essa semana foi o dia do meio ambiente. E na entrevista ela diz o seguinte, né? A mistura de fenômenos tem ajudado a piorar a situação como as mudanças climáticas que têm aumentado a temperatura da Terra nos últimos anos. Então ela fala do fenômeno, né? Dos fenômenos climáticos que ajudaram, né? Então, no sul, muita chuva, no nordeste continua ainda sem chuva, muito sol. Então, o nosso país tem, devido à sua dimensão, tem essas complicações aí contraditórias. Bem, nessa entrevista ela fala dos fenômenos. Como é que se chama esse fenômeno? Tempestade tropical, depressão tropical, El Niño e La Niña, ou Denis e a Katrina. Como é que se chama? A laninha é quando chove muito, né? E El Niño é quando fica muito quente, muito seco, tá? E aqui a parte neutra, né? Tá bom? Então, laninha é quando chove muito, e El Niño quando muito sol, muito quente. Então, são os dois fenômenos. E aí tu percebes que são os dois extremos, né? Um chove e outro fica muito quente. Tá? São os dois extremos. E aí ela disse, muito legal. Excel, cada vez menos, eles estão cobrando cálculo, aquelas fórmulas, todo mundo fica preocupado. Meu Deus do céu, Excel, muito cálculo. Cada vez eles vêm cobrando menos. Eles vêm cobrando de vocês outros recursos. Por exemplo, olha para cá. C2, o que tem C2? 5. Se eu colocar 5 dividido por 0, quanto é que dá? Erro. Como é que vai dividir um número por 0? Não pode, né? Não é isso? Número dividido por 0, olha aqui, dá esse erro. Tá? Bem, quanto é que dá C2? Quanto é que é C2? C2 é 5. Mais C1, o que tem C1? Texto, fevereiro. Tu estás somando número com texto. Quanto é que dá isso? Erro. Como é que tu vai somar número? Isso é um erro. Tá entendendo, gente? É isso que ele está cobrando aí. São os erros. São os tipos de erro, né? Que mais? Aqui, ó, soma A1 até B3, C1 até D5. Eu escrevi dessa forma. Se eu teclar Enter, o que vai aparecer? Esta mensagem. Por quê? Tá faltando o que aqui? Um ponto e vírgula, bem aqui, ó. Tá errado. Né? Tá errado. Aqui, ó, eu escrevi somar. Não é somar, não tem esse R. Se eu colocar somar, vai dar o quê? Nome. Ele vai dizer para mim, não estou entendendo o que você colocou aí. Então, aqui, ó, essas mensagens de erro, cada uma delas tem, ó. Aqui tá aí, ó. Ocorre quando a fórmula contém um valor numérico inválido. Não é essa aqui. Qual é? Nome, é esse aqui? Não, nulo. É esse último aqui. Aparece quando uma fórmula contém um operador de intervalo incorreto. O intervalo está incorreto. Essa aqui é a resposta. Olha, divisão por 0, olha. Aparece quando há uma tentativa de dividir um número por 0. Então, essas são as mensagens de erros. Essas são as mensagens de erro. Você tem que conhecê-las.
Tá certo? Tá? Então é letra C, né? 20 e 26. Tá, vamos lá. Na 33, essa 33 aqui é uma das questões que cai muito em prova. Tá? Que é a questão de porcentagem. Então são dois tipos de questões que eu te falei que eles cobram muito. É a porcentagem e regra de 3. Aqui é a porcentagem. Tá? Então ele diz que já pintou 60% do muro. O muro tem quanto? 180. Aí ele pergunta quanto falta para concluir. E aí tem que fazer o seguinte, como é que tu resolves isso? Olha para cá. 100% é quanto? É 180. Não é esse que é o total do muro? Então já foi pintado quanto? 40%. Então veja, aqui eu coloquei a porcentagem e aqui ele quer saber o quê? O que está restando do muro. Não é isso? Aqui é o muro e aqui é a porcentagem. Ó. Olha, de novo a brincadeira, olha aqui. Ó. De novo a brincadeira. Vamos jogar o X para o outro lado. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Vamos jogar o 40 para o outro lado. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então a brincadeira é essa aqui, ó. Essa é a brincadeira. Ó. Tu vai jogar os caras para o outro lado para achar quem? O X. Para achar o X. E aí vai dar o que, ó? Vai dar 100x 40 vezes 180. Percebe? A brincadeira vai ser toda em torno disso, ó. Vai dar quanto? 40 vezes 180 dá 7.200. E aí eu isolo o x. Se esse 100 está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Olha aí. Como é que eu resolvo isso? Só cortar o zero. Né? Corta este zero com este zero. Corta este com este. Vai dar quanto isso? 72. É isso. Percebe? É tudo uma questão de vocês olharem a coisa de uma forma mais simples possível. Letra? Letra D, né? D de dado. Letra D de dado, não é isso? É 30 aí?